Vamos ao Curso Fé. Amém. De volta ao Curso Fé, módulo 1, Determinação, 34ª lição, cujo título é A Libertação de Espíritos Maus. E nós vamos ver hoje a parte B, da parte 4, em que ontem nós estávamos falando sobre um assunto muito importante. Aliás, eu venho chamar a sua atenção e eu quero que isso fique bem impregnado assim no seu espírito e bem diante dos seus olhos sempre, que tudo que Jesus ensinou, diretamente ou através dos apóstolos, é para ser praticado. Você nunca olha para o ensinamento de Jesus como se fosse um ensinamento qualquer. Às vezes um pequeno detalhe, uma pequena abertura que Jesus fez, que os apóstolos fizeram, serve para nós de uma lição valiosíssima. A gente aprende coisas que nós nunca pensávamos que fosse necessário e que são necessárias, essas coisas, se nós aprendemos com Jesus. Coisa pequena às vezes, um pequeno detalhe. Isso abre uma porta para nós, isso faz a gente ter assim uma capacidade espiritual tão grande e ter sucesso. Porque se nós somos derrotados, não é por culpa de Jesus. O Senhor Jesus jamais, em hipótese alguma, Ele deixaria a gente derrotado. Mas nós não assumimos o que Ele disse para nós. Nós somos preguiçosos. Nós queremos aquele milagre por encomenda, mas não queremos aprender com Jesus como é que se faz as coisas. Resultado, uma hora dessa o diabo nos tenta. Uma hora dessa o diabo investe contra a nossa vida. E nós não sabemos o que fazer. Meu Deus, e agora? O que é que vai ser de mim? Não deveria ser assim. Nós deveríamos estar sempre sobre a palavra, para que qualquer tentativa do diabo, a gente soubesse como é que se age. E olha, uma maneira de agir contra uma investida do diabo, na maioria das vezes, não serve contra outra investida do diabo. Cada investida tem o seu modo especial, o seu modo particular. Para nós termos sucesso, e Deus quer que a gente tenha sucesso em todas as investidas do maligno, nós devemos nos colocar na palavra, nos estabelecer na palavra e receber, aí nós receberemos aquilo que é nosso. O título dessa parte 4 é: O diabo deve ser amarrado. E nós estamos baseando no ensinamento de Jesus. Ele disse: ninguém pode entrar na casa do valente, roubar os seus bens, se primeiro não manietá-lo, então roubará a sua casa. É Marcos 3, versículo 27. Segundo Jesus, nós temos que entrar na casa do valente. Nós não temos que ficar por lá de fora esperando uma oportunidade, não. Quando o valente sair, a gente entra. Não, o valente guarda muito bem armado a sua casa. Isso é uma aula espiritual das mais profundas. Quando uma pessoa está possuída pelos espíritos maus, aquilo ali não é uma possessão simples de sair. Uma coisa simples de se desfazer. Um ligeiro conselho e tudo acabou. Não. O valente, o espírito mau, ele toma conta daquela casa e ele toma conta bem armado. Argumentos humanos com ele não adianta. A única coisa que adianta é a palavra de Deus, que é a arma mais poderosa que existe em todo o universo. Jesus disse que o valente guarda bem a sua casa e ninguém consegue entrar lá sem primeiro amarrá-lo. Então, nós temos que aprender, temos que entrar na casa do valente, mas para entrarmos, nós temos que amarrar o valente. Se nós não amarrarmos, não devemos tentar entrar. Isso significa o seguinte: eu sou um pastor. Suponha que amanhã o Senhor Deus me dê o ministério de abrir uma igreja em uma certa cidade. Vamos falar Cuiabá. Eu não tenho igreja em Cuiabá. Tenho milhares de amigos em todo o Mato Grosso que me assistem, e em Cuiabá, mas não temos uma igreja. E Deus toca no meu coração e diz: meu servo, eu quero que você vá para Cuiabá. Como é que eu entro em Cuiabá? De qualquer maneira, põe lá um anúncio e vem povo que vai ser abençoado. Bom, muitas pessoas fazem isso, né? Daqui 50 anos eles têm uma igrejinha de 25 membros. Mas não é o padrão bíblico. O que é que eu devo fazer?
eu devo me consagrar a Deus, e eu devo saber que, se Deus está me mandando para Cuiabá, é porque Ele tem uma obra para fazer através de mim em Cuiabá, que só eu vou fazer. Mas não existem outros pastores em Cuiabá? Existem vários, e Deus os usa daquela maneira, segundo a fé deles. Mas se eu for fazer o mesmo que eles fazem, então para que Deus está me levando? Já tem eles lá, então vai me levar para uma cidade onde não tem ninguém. Não, há uma obra especial. Então eu vou a Cuiabá, eu me consagro, eu ouço de Deus o que Ele quer que eu faça. Agora, na casa do valente, ali o valente domina muitas pessoas. Estou citando Cuiabá, podia ser Belém do Pará, podia ser Nova York, Paris, qualquer outra cidade. Ele domina várias vidas, e é a casa dele. Eu tenho então que amarrá-lo, eu tenho que acorrentá-lo, e eu tenho que reivindicar para Deus muitas pessoas naquela cidade. Se eu não amarro, eu não posso entrar na casa do valente. Eu entro e sou expulso, e às vezes saio ferido. E como é essa expulsão? Às vezes até ninguém nem se revolta contra mim, não. A imprensa nem dá bola para mim, e o demônio nem chega a mover. Simplesmente o povo não vem na reunião, ele não comparece. E eu então chego à conclusão que Deus não me quis em Cuiabá, que Deus ali não quer fazer uma obra. Não, Deus queria, Deus tocou em mim, mas eu não agi segundo a palavra de Deus. Se os pastores aprendessem esse segredo, e eles notassem que no bairro que eles estão, na cidade que eles têm a igreja, aquele povo é todo confiado a ele, e se ele se consagrasse até chegar numa posição espiritual e amarrasse o diabo e proibisse o diabo de atuar na vida das pessoas, o que é que iria acontecer? As pessoas viriam para a igreja, seriam salvas, e ele teria o seu ministério grandemente aumentado. Igreja vazia não é sinal de povo duro, não. É sinal de pouca autoridade espiritual exercida pelo Filho de Deus contra as forças das trevas que oprimem aquela cidade, aquela comunidade, aquelas pessoas. Então o erro está no homem de Deus. Ele deveria se consagrar. Em relação ao caso, vamos dizer assim, trazendo a nível quase que individual, ou quase que pessoal individual, a pessoa ministrando para outra pessoa, ele tem que aprender a amarrar o diabo. Até você, na sua vida, nos seus bens, proibir o diabo de tocar naquilo que é seu. Por exemplo, você que é um dizimista, é um ofertante. Ora, quem não é dizimista, não adianta dizer, diabo, você está amarrado, porque o diabo não vai ficar amarrado, porque ele está roubando a Deus, está fazendo o que o diabo quer. A Bíblia diz que de tudo que ganhamos, o dízimo pertence a Deus, e as ofertas ao sábado. Bom, eu sou dizimista e eu dou as minhas ofertas. Ora, há uma recompensa para você. Jesus disse, dai e dá-se-vos-á. Mas você não amarra o diabo, e ele está comendo a sua recompensa. Ele chega a cegar os seus olhos espirituais para que você não veja a recompensa que é sua. E você vai, diz, eu não estou entendendo isso. Eu oro, Deus não me prospera, eu peço, Deus não me ajuda. Por que que está acontecendo? Afinal de contas, Deus não quer que eu prospere? Deus quer. E Deus vai ajudar você. E Deus quer lhe dar a prosperidade. Mas você não vai buscar aquilo que é seu. O diabo nunca vai estender o dedo sujo dele na cara de Jesus e dizer, Senhor, um dia a Maria da Silva deu e o Senhor não deu para ela. Você acha que Jesus vai deixar o diabo ter esse prazer? Então acorde, meu irmão. Toda vez que você entregou o dízimo, deu a sua oferta, Deus devolveu a você multiplicado. Mas você não tem tido fé para amarrar o demônio, para dizer, demônio, sai do meu emprego, sai do meu comércio. Agora, se você está com aquela pinta de dizimista, mas você não dá o dízimo, não adianta falar, meu irmão. Como é que você vai mandar no diabo que está sendo o seu patrão? Ele diz, não dá, não vai dar certo, não é dessa maneira, e você obedece. Não, vamos acordar, vamos despertar,
Vamos tomar posse daquilo que é nosso. Vamos amarrar o bicho. Eu disse na lição anterior que uma vez, quando eu comecei a ensinar que demônio tinha que ser amarrado, eu não descobri isso na Bíblia sozinho, não. Eu peguei de um outro pregador. Não vou aqui mentir que Deus me deu essa revelação, não. Algumas coisas Deus me ensinou que eu não peguei de ninguém. Mas isso aqui eu peguei de um outro pregador. Houve um pregador, que até inclusive, ele era um dos pastores da igreja que eu pertencia. Esse cidadão brincou um dia na reunião. Pessoal, estão falando aí amarrar demônio. Meu Deus, o que é isso? Cadê a corda? Eu, quando ouvi aquilo, eu fiquei tão triste. Não que tivesse feito crítica à minha pessoa, que eu estou pouco me lixando para críticas. O Soares é isso, Soares é aquilo. Eu não sou nada, está enganado. Eu sou um pregador do Evangelho. Eu não quero aparecer para nada. Se falam mal, que falem para lá. Se falam bem, que falem para lá. Ao contrário, eu quero me guardar. Eu, às vezes, quando uma pessoa, Deus me usa numa reunião boa, uma mensagem, a pessoa chega e diz, missionário Soares, que bênção, que pregador é o senhor. Dentro de mim eu estou dizendo, está amarrado, demônio. Para mim você não vai vir com essa não. Porque a Bíblia diz que a honra, ela precede a queda, né? A honra, às vezes, é uma pedra de tropeço. O orgulho precede a queda, porque você recebe uma honra daquele, guarda no seu coração, em seguida você vai embora para o beleléu. Eu não quero cair, eu quero ficar em pé. Então, se Deus me usa, ou se Deus não usa, esse é outro problema. Eu não vou agora cantar isso aqui. Mas eu fiquei chateado, é porque ele, esse homem, estava se abrindo para o demônio. Eu até respondi a ele, olha, a corda é o nome de Jesus. Eu lembro que um dos pastores dessa igreja veio com uma doutrina falsa. Ele disse que quando há uma pessoa endemoniada, você não deve colocar a mão no endemoniado para expulsar, porque o demônio pode passar para você. Quando eu vi isso, eu disse, meu Deus, que coisa mais esquisita, que doutrina mais falsa. Porque se eu sou de Deus, se eu sou cheio com o Espírito Santo, se Deus está em mim, o Senhor Deus é um fogo consumidor. Como é que eu vou ajudar uma pessoa endemoniada? Coitada, aquele que está possesso está num dos mais baixos níveis que um cidadão pode chegar, e eu vou levantar a pessoa, vou ampará-la, e o demônio passa para mim? Então, no raciocínio dele se entende que o Deus que está em mim é mais fraco que o demônio que está na pessoa. Ora, isso não pode acontecer, mas passou-se essa doutrina. Aí uma certa vez, nessa igreja, manifestou-se uma pessoa endemoniada, e o pastor, logicamente, disse, olha, os diáconos expulsem o demônio. Ele não quis se envolver. Eu fico pensando, mas por que ele não quis se envolver? Será que ele estava em pecado? Porque a pessoa, quando está em pecado, fica com medo. E os diáconos foram expulsar o demônio, e ficava assim, o demônio manifestado, caído no chão, ninguém punha a mão, eles de longe, sai, 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 sai em nome de Jesus. E os diáconos iam para trás, quer dizer, eles estavam saindo, não era o demônio que saía. Eu disse, mas olha o que dá uma doutrina falsa. E o demônio, eu sou tal, enrolava para lá. E quando chegava a piadeira, aquele diácono tomava uma carreira, corria, e dizia, sai, sai, sai em nome de Jesus, sai em nome de Jesus. O que é isso? O nome de Jesus não é para ser usado dessa maneira. Olha, as pessoas usam o nome de Jesus, às vezes, por causa de medo. Eu lembro de um caso que meu pai me contava, eu ria à vontade, foi lá no interior do Espírito Santo. Havia um certo cidadão lá, parente longe, né, da gente, e ele era uma pessoa dessa meia fanática. E o meu pai disse que ele ia dormir na casa de um parente dele, e o parente dele tinha um quarto da casa que ele guardava milho em casca. Colhia milho, não tinha lá uma tulha para guardar, um armazém, e ele guardava num dos quartos. E esse parente estava dormindo num quarto, ao lado do quarto que tinha o milho. E de noite começava um barulho lá, e ele pensava que é o demônio. Ele sentava na cama e dizia, retira-te, retira-te em nome de Jesus. Era rato comendo milho, coitado dele. Quer dizer, as pessoas inventam cada coisa, e o outro diz, não põe a mão no endemoniado, e ele fica lá, sai, sai, e sem colocar a mão. Eu já cansei de expulsar demônios, 1 ou 2, 100 demônios de uma pessoa só, caso até triste, pessoas
Olha, tem caso tão sério que você jamais imagina. É mais ou menos assim, como um médico. Ele trata uma dor de cabeça, mas às vezes ele pega um câncer no último estágio, que a pessoa está completamente estourada, e o coração dele dói. O pastor que lida com o ministério de libertação, às vezes ele pega um demôniozinho só de uma tentação boba. Às vezes ele pega certos casos que a pessoa está completamente tomada, vida completamente arruinada. E tem jeito, missionário, mas como tem? Dá trabalho, hein? E você expulsa, 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 a pessoa vai se levantando. E em pouco tempo, aquela pessoa é uma pessoa normal como qualquer outra. E às vezes torna-se até num verdadeiro cristão, num dos mais consagrados. Eu chego a dizer que estas pessoas que sofrem muito na mão dos espíritos, quando elas se convertem, elas se tornam nos melhores cristãos. Olha, ficam pessoas consagradas porque elas sofreram, elas pagaram o preço e elas querem, porque querem pregar para todo mundo que Jesus é a libertação. Elas contam que elas passaram na feitiçaria, na bruxaria, nos sofrimentos que elas tiveram, naquela vida louca, e foram libertas e chegaram até Jesus. Eu aprendi que se eu amarro o demônio, o meu trabalho me diminui bastante, a pessoa não se machuca muito e a pessoa é liberta em nome de Jesus. Há muita coisa que a gente tem que aprender. Eu aprendi com um rapaz uma vez no interior de Pernambuco. Eu fui uma vez fazer uma reunião, isso tem anos. Estou contando um caso aqui, numa cidade chamada Goiânia, ou Goiânia, não sei, Pernambuco isso. E eu estava pregando lá para ele, e nós pegamos uma pessoa lá, um homem, dominada por um ogum, bravo, negócio bravo, um rapaz forte. Eu amarrei, o demônio ficou amarrado, mas o demônio estava fazendo uma força tremenda. E esse pastor chegou, esse demônio, eu tiro a sua força em nome de Jesus. O demônio ficou impotente. Ele disse, confessa que você é forte. Não posso, estou derrotado. Aí mandamos o demônio embora, foi embora. Eu aprendi isso em nome de Jesus. Porque se Jesus disse, em meu nome expulsarão demônios, pegarão em serpentes. Quer dizer, você para pegar numa serpente, não é cobra propriamente que Jesus está falando. Serpente é figura dos piores demônios. Ele disse, eis aí que eu vos dei poder para pisar de serpentes e escorpiões. Deixa eu ler para você, Marcos 16, é muito importante isso. Em meu nome expulsarão demônios, pegarão nas serpentes. Quem pega na serpente, pode pegar na serpente, pôr ela numa gaiola, pôr ela num saco, pôr ela no vidro, pode tirar as presas dela, tirar o veneno dela, pode fazer o que quiser, enrolar e tudo. É isso que Jesus está falando. Não é espiritualmente, não é fisicamente com a mão, é no espírito. Você amarra, você tira a força do demônio e você liberta a pessoa. Meu irmão, sempre que você for enfrentar uma potestade maligna, na sua vida e na dos outros, amarre o demônio e obedeça a Jesus. Depois manda o resto embora, que ele sai em nome de Jesus. É o que o Senhor Jesus nos revela. Se Ele nos ensinou que os demônios têm que ser amarrados, amarre-os e você vai obedecer Jesus e vai ver que aí você está fazendo a obra de Deus. Tá bom? Vamos passar para a próxima lição.